coisas vão bem, quando as coisas estão tudo encaixado certinho. E a nossa fé não deve estar embasada nessas coisas. Eu quero convidá-lo, a partir de agora, a abrir a sua Bíblia comigo. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116. Eu quero, com a palavra do Senhor esta noite, para que você entenda aquilo que Deus tem para nós. O livro de Salmos 116, do verso 1 ao verso 19, o primeiro versículo diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Esse texto que se atribui a Davi, alguém já quis atribuir esse texto ao rei Ezequias, mas não procede. Procede do rei Davi. E deixa eu te dizer, esse tempo que este salmo foi escrito, Davi está vivendo a pior crise da sua vida. A pior. Um homem que foi experimentado em guerras, um homem que derrotou Golias, um homem que avançou sobre exércitos, agora ele está vivendo o pior momento da sua vida. É o momento em que ele tem que experimentar na vida o pior dos inimigos dele. E este inimigo se chama Absalão. É o filho que se levanta contra ele. É o filho que deseja a morte do pai. É o filho que está com raiva do pai. E existem lutas que nós passamos que para alguns pode não ser nada, mas para quem passa é pesado. Para quem passa é difícil. Às vezes algumas coisas para a irmã ou o irmão é pequena, e para mim não é, e às vezes o que para mim é pequeno, para você não é. Mas eu penso que uma das piores, ou se não a pior das lutas, é você ter que ter como inimigo o seu próprio sangue, o seu próprio filho. E o texto deixa bem claro que Davi está vivendo essa angústia, porque ele é um perito em guerra, ele é uma máquina de vencer. Para quem inicia o seu combate, destruindo ursos e leões, e depois abate Golias, o que seria um moço Absalão para Davi? Só que aqui nós estamos tratando de um pai e de um filho. E este filho perdeu totalmente o respeito pelo pai. Ele perdeu agora o temor pelo pai.
E Absalão tem consigo um grupo de pessoas que compraram a sua ideia e estão dispostas a acabar com o reinado de Davi. Davi poderia ter exterminado Absalão, chamado para um duelo, talvez. Ele poderia ter tomado os seus homens de guerra e ter combatido já no início da rebelião. Mas Davi, ele é humano, como eu e você somos. E ele não levanta a espada, ele não faz o que ele faria com outros. Perceba que é assim mesmo. Algumas lutas, elas, por menores que sejam para uns, para quem está vivendo, ela tem um outro peso, ela tem uma outra condição. E o cenário que se passa agora é um Davi que sabe que vai morrer. Ele sabe que a batalha como está sendo travada, a forma como foi desenhado o tabuleiro da guerra, os laços de morte se levantaram contra ele. Por exemplo, o seu melhor conselheiro, chamado Aitofel, é o cérebro desta rebelião. É ele quem se aconselha com Absalão e que lhe dá diretrizes e põe na cabeça de Absalão o que ele deve fazer. A Bíblia diz quem era Aitofel. A sabedoria de Aitofel era tanta que se dizia, e a Bíblia diz isto também, que quando Aitofel abria a boca para dar uma palavra, era como se a boca de Deus estivesse falando pela boca de Aitofel. A palavra de Aitofel num conselho de guerra, se ele dissesse não, não iria, porque ele tinha essa propriedade, Deus era com ele. Então o peso deste homem chamado Aitofel era muito significativo. Aitofel participava da mesa com Davi. Ele era o conselheiro mor. Ele era um daqueles homens que quando Davi ia para o templo, Aitofel ia também levar o sacrifício com ele. Aitofel sabia quase tudo da vida de Davi. Mas este homem levanta as suas mãos junto com Absalão para que a morte de Davi acontecesse. E Davi perde, nesse momento, a credibilidade com os homens que seguem Absalão numa revolta que veio devagarzinho. Davi perde o seu melhor conselheiro, quando ele diz, aquele que senta-se à mesa, o que me trai, ele disse, eu preferiria que fosse o inimigo, mas não o que come comigo à mesa. Ele está se referindo, provavelmente, também a Aitofel. E agora Davi, ele tem o seu melhor conselheiro, o seu filho, alguns nobres estão acompanhando Absalão, e a população, boa parte dela, está com Absalão, porque ele conseguiu mudar a cabeça. E Davi tem que sair às pressas do palácio. Davi não oferece resistência, não porque ele não tem, porque ele não quer lutar com o seu filho. Porque é uma guerra que está envolvida ali emoção, sangue. É uma guerra que tem uma coisa muito pior. E ele chora, e ele até faz pedido para que os seus homens não toquem na vida de Absalão. Mesmo Davi estando fugindo, ele sabe dos comandantes que ele tem. Ele sabe quem é Joabe, que Joabe é outra máquina de matar. E Davi está recebendo tantas ameaças que ele precisa sair correndo do palácio e não leva as suas concubinas. E você conhece a história da humilhação. Absalão possui todas as mulheres no pátio para que o povo tivesse visto e a desonra viesse sobre Davi. Fora isso, aqueles que estavam presentes com Davi de corpo, mas não de coração, participam agora também da ação de querer o fim de Davi. E é nesse tempo que os apertos contra Davi se tornaram mais extensos, e não haveria meios de Davi escapar da morte, porque a revolta foi chegando, ele deixou que chegasse no tempo, ele não cuidou dela no início, mas agora a revolta era tão grande que as coisas estavam difíceis para Davi. Não havia saída a não ser fugir.
Ele sentia que os seus inimigos estavam a triunfar sobre ele. Mas o pior inimigo, depois de Absalão, na vida de Davi, era a sua alma. A sua alma estava se sentindo meio que aprisionada em grilhões e cadeias. Uma atmosfera de derrota estava sobre a cabeça de Davi. A sua alma estava reduzida ao que ela estava vivendo, e não naquilo que ele, ou a alma de Davi, deveria de estar vivendo. A mente de Davi estava naquele instante totalmente aprisionada, porque de um lado vem Absalão, parte dos homens, do outro vem o seu principal conselheiro, a população, uma parte considerada dela, está com ele, e a mente de Davi começa a dar para ele diretrizes, opiniões, e a alma de Davi começa a desfalecer. A alma de Davi, ela começa a ficar no estado de inanição. E Davi, que estava nesse momento para ser capturado, ele estava na possibilidade de ser morto. E parece que não havia condições de Davi escapar. Veja que tragédia se levantou na vida de Davi. Mas você sabe quem é Davi? Davi é aquele homem que um dia foi menino, e lá no campo o Senhor o escolheu. Davi é o rei que, quando o profeta vai até sua casa, e passam os seus 7 irmãos primeiro, e ele é o último, qual o profeta pergunta, não tem mais ninguém? Ele é o improvável, ele é aquele que não teria nenhuma chance, é derramado óleo sobre ele, ele é o homem que derrota Golias. Você vai encontrar na própria Bíblia dizendo que eram 6, mas o texto nos diz que possivelmente um dos irmãos de Davi morreu, por isso é citado 7, porque senão seria 8, conforme fala no livro de Reis. E a Bíblia diz que entre todos os filhos de Jessé, o belemita, o improvável é que virou rei. E agora esse rei está acuado. Agora esse rei está para morrer. Agora a mente deste rei está dizendo, você perdeu. A mente deste rei, ou a alma do rei, está tão aprisionada ao que ele está vivendo, que tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi antes, parece que se tornou inexistente. Davi está para ser capturado, e não é difícil dele ser capturado. A ânsia de morte de Absalão a Davi é uma ânsia terrível. E nesse momento, a tribulação e a tristeza tomam conta da alma de Davi. Ele olha para o momento e a sua alma se desfalece, ou seja, desanima. Tem gente aqui esta noite que, como eu, é possível que já tenha passado por momentos na vida em que a sua alma desfaleceu. Você sabe quem é Deus, você já viu milagres de Deus, mas o que se está vivendo agora parece que é impossível de ser revertido. E aí a alma da gente, como todo ser humano, ela fica aprisionada ao que ela está vivendo hoje. As ameaças, ela fica aprisionada a uma enfermidade, porque não é fácil conviver com uma enfermidade que talvez leve à morte. Como não é fácil viver com um filho como Absalão, que tem 2 maneiras só para essa história terminar. Ou morre Davi, ou morre Absalão. Davi, ele está olhando para o momento, e com o coração de um homem, ele está olhando e entendendo que quem deve talvez viver é Absalão. Mas não é com Absalão que Deus tem projeto, é com você que Deus tem um projeto. Que pena que Absalão entrou pelo caminho errado. Que pena que Absalão foi pelo caminho da desonra. O caminho da desonra sempre traz morte. O caminho da desonra sempre traz consequências maléficas.
E Absalão, ele escolhe o outro jeito, com espírito de vingança, por causa da sua irmã. E Davi, a alma de Davi está lhe condenando. A alma de Davi está sendo o seu maior inimigo. Davi tem uma alma que está lhe sabotando. Nesse momento da vida de Davi, o quadro que ele está vivendo, o quadro está dizendo: você é um derrotado. Você é um rei que está sendo humilhado. A alma de Davi está atribulada. E a alma de Davi está dizendo para o seu coração: Deus te abandonou. Porque esse é o estado que a tribulação quer que a gente chegue. Esse é o estado que a tribulação quer que nós nos encontremos. E Davi está vendo tudo isso. E ele começa, quando você leu comigo desde o início do texto, ele começa dizendo que a sua alma ficou em laços de morte. Ele diz que ele sentiu que os cordéis de morte lhe cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram dele, e ele encontrou tristeza. E Davi também encontrou dúvidas nesse momento. Davi está vivendo um momento em que ele não vê pelo quadro, ele não vê outra coisa a não ser a derrota. Mas nesse momento, como também é o nosso muitas das vezes, a Bíblia diz que então Davi orou ao Senhor. Sabe, querido, às vezes nós, quando falamos de ação de graças, nós interpretamos graças só quando tudo vai bem, só quando a saúde está boa, só quando o dinheiro está sobrando. Mas se eu fosse perguntar esta noite à igreja, quase que todos aqui levantariam as suas mãos e diriam os seus problemas. Uns talvez financeiro, numa proporção maior, outros um problema familiar, um problema de saúde, enfim. E aí que está o lance, que muitas das vezes a nossa fé, ela existe nos lábios, e não existe no coração. Porque se nós precisarmos que Deus se manifeste para a gente dar glória, só nesse momento, então nós não vivemos por fé, nós vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que cantamos e por aquilo que pregamos. Nós temos um inimigo em comum, o Satanás, o adversário maior. Mas o fato é que a alma da gente, quando nós não tomamos cuidado, o problema, a luta, a dificuldade, a decepção, a traição, elas muitas das vezes tomam uma proporção que elas começam a se fazer como cordéis de morte sobre o nosso sonho, sobre a nossa esperança, sobre o nosso projeto. Quantas das vezes acontece um fato, um problema que você não plantou, você não causou, e esta luta vem de uma proporção de maneira que a alma começa a viver aquilo, e a gente começa a olhar apenas para o que está se vivendo ontem, ou talvez agora, e nós nos esquecemos de quem é Deus, do que Deus já fez por nós. Davi está vivendo esse tempo em que o seu próprio sangue é usado pelo mal para travar, para acabar com ele. E é nesse momento em que a alma de Davi encontra-se em verdadeiro agitar de águas. Cadê Deus? Aonde está Deus? Por que eu estou passando por isso? E é nesse momento em que Davi percebe que a alma dele está lhe fugindo, está esvaindo em fé, que Davi toma uma atitude, e ele se entrega à oração. É quando a alma de Davi está lhe aprisionando, é quando a alma de Davi está se sentindo encarcerado, é quando ele se sente abandonado por Deus, a alma dele, em que Davi, então, ele pega a orar. E na oração ele está abatido. Na oração ele está preocupado. Na oração ele está temeroso. Mas na oração de Davi, você leu comigo,
ele começa orando e dizendo que ele invocou o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. E ele diz: o Senhor é piedoso, e o Senhor é justo, e o Senhor é misericordioso. Nesta oração, ou seja, neste tempo de oração de Davi, que ele está clamando ao Senhor, há algumas lições para nós. Primeiro, não adianta reclamar. Parar não faz parte da estrutura de um guerreiro. Desanimar não está autorizado. Aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é digno. Aquele que aceita Jesus Cristo e abandona e volta para o mundo, Pedro diz até uma expressão: torna-se semelhante à porca que volta ao chiqueiro e o cão que come o próprio vômito. Voltar não faz parte. Guerra nós vamos ter, lutas nós vamos ter, e as piores lutas, elas não vêm às vezes de fora, às vezes elas vêm de dentro. E sabe o que a alma diz? Cadê Deus? Cadê as promessas de Deus? Cadê o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça? Davi tem duas ações para tomar, e você e eu também temos duas ações. Ou a gente ora, ou a gente morre. Tem gente que não morreu fisicamente, mas já está morto espiritualmente. Para tudo que é espiritual tem barreira para ele. Até para vir para a igreja é uma barreira. Mas se é para o material vai capengando, mas vai. Porque a alma desse camarada já está escravizada. A alma desta mulher já está escravizada. Esta dor é maior do que a sua fé. Esta dor é maior do que você ter forças para congregar. Esta dor é maior do que você adorar. Então fique deitado em casa. Fique deitado no sofá. Amanhã você melhora um pouquinho. E aí você vê o que faz. A alma dessa pessoa está sabotada. Ei, você deu o seu melhor. As pessoas não te entendem. As pessoas não te compreendem. Você não está vendo que está tudo destinado ao fim. A alma é o pior sabotador. Mas homens de Deus e mulheres de Deus, que não estão livres de passarem por essas agruras, eles têm por obrigação, e esta noite eu queria que você entendesse isso, é a palavra desta terceira noite, vamos chamar assim, de ação de graças. Dê um grito e acorde a sua alma. Diga para a tua alma em quem você crê. Diga para a tua alma quem é o Senhor da sua vida. Dê um grito para a tua alma e faça como Davi. Eu criei, por isso falei. Se Davi não tivesse crido, ele não teria declarado. O texto nos deixa algumas coisas interessantes. Primeiro, ele disse: eu criei, por isso falei. Ele disse: eu estive muito aflito. A alma de Davi, no versículo de número 10, ela estava angustiada, ela estava deprimida. Mas leia, preste atenção, Deus está falando com mais alguém aqui além de mim esta noite. Davi disse assim: eu criei. Tem gente que diz eu creio, mas crê nada, não crê nada. Porque a Bíblia diz que crer implica em atitudes. Acorda, alma. Que papo é esse que eu creio? Você precisa entender o que a Bíblia diz. Fé sem obras é morta, e obra sem fé também é sem valor. A fé precisa ser acompanhada de obras, e obras precisam ser acompanhadas de fé. Então quem diz que tem fé, mas diz de lábios, não crê, porque quem crê declara e faz. E a Bíblia diz que Davi então, ele disse assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, por isso falei, estive muito aflito. Sabe o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo que Davi estava vivendo um momento em que a sua alma já tinha sabotado, a sua alma já tinha se conformado, a sua alma tinha colocado um cadeado na esperança, ela tinha colocado uma tranca na possibilidade.
A alma se tornou para Davi o seu maior obstáculo. Um homem que já matou Golias, um homem que matou urso, um homem que matou leões, um homem que saiu do esterco, lá do meio da malhada, cheirando a fezes de ovelha, um homem que tinha na sua bata cheio de picumãs de carrapicho. Deus tirou ele de lá, Deus levantou um profeta, levou até a casa dele, derramou óleo, desprezou os mais bonitos, desprezou os mais altos. Sabe como é que está a mente de Davi agora? Será que os homens erraram comigo? Ou será que os homens acertaram? Davi está vivendo um conflito, porque a alma dele está dizendo, olha, os recados que estão chegando são recados de verdade, recados que você já pereceu. E também a gente olha para o texto e é possível interpretar que Davi estivesse pensando assim, será que Samuel ungiu o cara certo? Será que Samuel foi a pessoa que ele viu na minha vida? Será que Deus falou? A cabeça de Davi nesse momento poderia muito bem ter entrado dúvida. Davi então diz o texto que ele começa a orar, e ele começa a trazer os títulos de Deus. Ele diz que o Senhor é gracioso, que Deus sempre está pronto para socorrer. Ele diz que Deus é justo e protege o seu povo. E ele diz que Deus é misericordioso. E que se não for isso, irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, todos nós seremos consumidos. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou perguntarei à igreja esta noite. Quantos que estão aqui, que têm algumas lutas na sua vida, levante suas mãos. Olha quanta gente. E quantos de vocês, que como eu, a alma da gente muitas das vezes disse assim, pare com isso. Mas Deus essa noite nos traz aqui para dizer a você, dê um grito para a tua alma. Dê um grito para a tua alma. Acorda ela. E diga para ela o que Deus já fez por você. Dê um grito para a tua alma. Lembre para a tua alma que Deus é piedoso. Diga para a tua alma que Deus é justo. Diga para a tua alma que Deus é misericordioso. E diga para a tua alma que você sendo justo, Deus não vai te desamparar. Deus não há de praticar a injustiça, Deus praticará a justiça. Diga para a tua alma que Deus não vai olhar para você apenas com o olhar de um pecador. Não, Deus não ama o pecado, mas Deus tem compaixão pelo pecador. E Deus está disposto ainda esta noite a mudar o quadro da nossa história. A ação de Davi era uma ação que as lutas estavam demonstrando para ele que ele estava vivendo uma obstrução. A vida estava mostrando para Davi que ele não podia mais descansar, porque de fato Davi vai perecer. E quando Davi chama Deus pelos títulos, o texto diz na palavra que Davi chama o Senhor, que é provido de bondade e de equidade. Sabe o que é isso? Equidade é equilíbrio. Deus não é um desequilibrado. Deus não é um Deus arrogante. A Bíblia diz que na oração de Davi, vai vendo, quando ele começa a orar, a alma de Davi que está em ebulição pela tragédia, a alma começa a se aquietar, a alma começa a recobrar. A alma através da oração, quem está entendendo dá glória, quem não tem vai pedindo misericórdia. A alma de Davi começa a ser impactada pela oração, e a oração ele diz, Senhor, Tu és justo, Senhor, Tu és piedoso, Senhor, Tu és misericordioso, Senhor, Tu és cheio de equidade, Senhor, Tu és um homem poderoso, um Deus poderosíssimo, Tu és um Deus que é cheio de bondade. A alma de Davi acorda. A alma de Davi começa a tomar uma ação contrária. E é isto que Deus quer falar conosco para esta noite. Dê um grito com a tua alma. Talvez o estado que você chegou aqui esta noite, ou tem vivido esse ano, você é responsável pela situação.
Pastor, como assim? Quem é que dá ordem para a tua alma? Quem é que comanda a tua alma? Aonde estão os feitos do Senhor? Diga para a tua alma o que Deus já fez por você. Quer ver? Eu vou te ajudar esta noite. Quantos que estão aqui dentro esta noite, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de verdade? Quantos que estão aqui dentro esta noite, que já receberam milagres, que já receberam a mão salvadora do Senhor? Dê uma rajada de glória aí, deixa eu ver. Acorde a tua alma. Acorde a tua alma. Davi começa a orar e dizer: Senhor, tu és piedoso. Ore canta alabaço. Senhor, tu és justo. Senhor, abaixure alabaço. O Senhor é Deus de equidade. Ore alabaço. O Senhor é um Deus de bondade. O Senhor é o Deus de misericórdia. A alma de Davi, que estava morrendo, a alma começa a levantar, e assim seja na sua vida também esta noite. A alma começa a levantar, e Davi vai começando então a acreditar, ele vai começando a tomar uma postura diferente, porque a alma dele não vai mais sabotar. A alma de Davi agora é bombardeada dizendo: só o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor faz. A Bíblia diz que essa questão de equidade significa que Deus, Ele tem aquela atenção de preservar o simples. Deus não olha para o rico e despreza o pobre. Diga aleluia. Deus não olha para a cor de pele. Diga glória a Deus. Deus não olha para quem fala 5 idiomas, apenas. Deus olha para o rico, sim, mas Deus olha para o pobre também. Mas Deus olha, sabe para quê? Deus olha para isto aqui, ó. Ó, Deus olha para o coração. Fulano não é nada. Fulano é um lixo. Eu sou melhor. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só prove para Jesus. A Bíblia diz que os que ofendiam Davi, os malfeitores contra a vida de Davi, eles se esqueceram disso. Que Deus é um Deus de equidade e Deus de bondade. E como sendo Deus de bondade e de equidade, Deus não desampara os simples. Diga glória a Deus por isso. Deus é Deus que quebra o arco, despedaça a lança e rasga a rede. Davi está vivendo um momento de atitudes de oposição. A Bíblia diz que Davi está orando, ele está dizendo, e o texto que nós estamos proferindo essa noite diz que Deus é Deus do simples. E que ao contrário do mundo, o mundo tem as suas engenhocas, a sua engenhosidade. O mundo tem os seus meios que os protegem. Nós não temos, nós não estamos envolvidos com corrupção, nós não estamos envolvidos em facções, nós não temos suborno, nós não temos algumas proteções humanas. Mas para você dar um grito para a sua alma, você tem o Senhor dos exércitos, você tem o Rei dos reis, você tem o juiz do juiz, você tem o advogado, e este, ele é do simples. As armas que vêm contra os justos não prevalecerão. Oh, glória! A Bíblia diz que a maldição sem causa não prosperará. Os homens do mundo, eles têm os seus meios para se protegerem, mas é um engano, é palha. O fogo vai destruir. Davi, no verso 7, ele diz assim: volta minha alma para o teu repouso. Davi está dizendo para ele mesmo: volte para o descanso e tenha bom ânimo. Davi está dizendo para a sua alma: pare de ficar agitada. E muitas das vezes os acúmulos de males, de momento que estamos vivendo, eles vêm com essa força. Davi está dizendo no texto, ele tinha uma fortaleza, mas a fortaleza não impediu ele de viver aquele momento. E nesse instante,
Mesmo tendo uma fortaleza, Davi está com a alma estressada, com a alma angustiada, com a alma em conflito. Ei, Deus está falando com alguém além de mim aqui esta noite. A fortaleza não impediu Davi de ser vítima da alma dele. Davi, que tem um palácio, a mente dele agora estava ficando escravizada de preocupação, mas agora ele dá um grito para a sua alma, e diz para a sua alma se lembrar daquilo que Deus já fez. Sabe, querido, há uma crise aqui de uma paz mental versus fé, porque às vezes nós queremos servir a Cristo com paz na mente. Quem está entendendo, diga amém. Você entra para o culto, mas só você sabe o que você deixou lá em casa. Você está adorando o Senhor, mas tem um problemaço para ser resolvido. Se a gente depender de Deus para adorar, só quando a gente tiver paz na mente, nós estamos obstruindo a fé. Alguma coisa atrapalhando o canal de comunicação com a fé. Davi está dando um grito para a alma dele aquele dia, está dizendo assim: ei, minha alma, e aqui fecha o pensamento, cadê as promessas de Deus? Quando eu penso que eu só posso dar glória, que eu só posso congregar, servir, adorar, quando tudo estiver bem, tem um probleminha aí chamado conversão genuína. Porque se a gente precisar só de paz para servir, meu irmão, quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui não tem gente com doença na família? Quantos aqui não tem algumas coisas que estão para resolver, filhos que talvez estejam dando problema? Quantos aqui que não estão passando por luta no trabalho? E há uma guerra aqui na mente. Mas esta noite o Senhor nos traz aqui para falar de ação de graças, para você dar um grito para a tua alma e dizer: deixa o problema que Deus resolverá. Entrega a situação nas mãos de Deus que Deus resolverá. A Bíblia diz que é uma questão de evidenciar fé. Irmãos, é tão vergonhoso, melhor dizendo, esse negócio. Uma dor de cabeça põe alguns para entrar em depressão. Tem gente que não tem as duas pernas, mas vem para a igreja, congrega, canta, participa de tudo quanto é ministério, é diácono, limpa. Tem gente que perdeu algum órgão do corpo, tem gente que perdeu o marido, que perdeu o filho, que perdeu a esposa, mas ele sabe que vai encontrá-lo lá na eternidade junto do Pai. E a Bíblia diz que nesse momento Davi, ele começa a dizer à sua alma: eu criei, por isso eu falei. Ei, o que você cantou aqui esta noite, que foi falado sobre ofertas, por exemplo. Aquilo que você ministrou no louvor inicial esta noite. Esta palavra que está sendo pregada agora. Quantos creem? Diga amém. Amém. Olha o peso. Criei, por isso falei. Olha o problema de falar e não crer, e não agir, e não tomar atitude. A Bíblia diz então que nas declarações dos lábios de Davi, começam a sair verdades do coração. Irmão, mais cedo ou mais tarde, o mentiroso, a micha cai. Todo mentiroso vai ser desmascarado. Quando não aqui, no dia do juízo. Crer implica em atitudes. E Davi diz para a sua alma: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Davi começa a dizer para a sua alma agora: lembre-se do que Deus já fez por você. E esta noite Deus está nos dando um chacoalhão. Ei, diga para a tua alma o que Deus já fez por você. Lembra agora o que Deus já fez por você. Aqui tem gente que estava internado e Deus tirou do hospital curado. Aqui tem gente que estava desenganado, o Senhor deu a saúde. Aqui tem gente que fizeram planos para acabar com a carreira dele, tomar as coisas dele. O Senhor assim te diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te sara. Eu sou o teu juiz, o teu advogado, o teu libertador. Oh glória! Oh glória!
A fé não pode ficar inoperante no coração. Eu tenho fé, mas as minhas atitudes é uma atitude só de gente deprimida. Tudo me joga para o chão. Tudo eu não durmo, tudo eu não como, tudo eu não bebo. Ei, você mais está querendo o quê que Deus fale com você? Dê um grito com a tua alma esta noite. Davi diz então para a sua alma: que darei eu ao Senhor? Aí ele começa a dizer: por todos os teus benefícios. E eu quero fechar com você, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas o texto diz que era hábito da região, da cultura, tomar o cálice de salvação. Era aquela festa santa que celebrava o momento de honra a Deus. Era quando após uma vitória o povo celebrava, mas celebrava com espiritualidade, com alegria. Davi está dizendo assim: olha, tudo o que eu puder fazer é muito pouco. E nesta noite, querido, eu vou dizer para você, nós não temos como pagar a nossa salvação. Não temos. Tem alguém aqui que tem como pagar a salvação? Você não tem como pagar a bondade de Deus das duas pernas que você tem. Eu não tenho como pagar a possibilidade, mesmo usando óculos, poder enxergar. O emprego que você tem. Você que veio para a igreja esta noite de ônibus, mas você veio. Ninguém te colocou numa maca e te trouxe debaixo de chuva. Pastor, eu passei por uma luta, por uma decepção na minha vida. Disseste muito bem, você passou. Pastor, mas eu estou vivendo isso. Não, querido, você não está vivendo isso. Essa fase já passou. Essa fase é um momento. Lembre-se, por exemplo, quantos aqui que não receberam na infância, ou não ouviram palavras assim: isso aqui não vai dar em nada, essa menina não presta, esse rapaz não presta. Quantos aqui que não ouviram parentes botar apelido, que se chama de bullying hoje, escolhiam um personagem da família mais queridinha ou queridinho, e colocavam nesta queridinha ou no queridinho a cereja do bolo, e diziam assim: ela sim é bonitinha, ele sim é bonitinho, ele sim vai ser médico, ele sim vai ser doutor, você não vai ser nada. Quantos aqui que já não foram traídos, emoções, e que alguém disse: jamais crescerá, jamais será feliz. Culto de ação de graças. Eu venho aqui essa noite para dizer para você, forte, só para crente, só penteca agora: que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios. Você quer um exemplo? Olha as comidas que você já comeu e que quem falou que você ia ser um fracassado, você nunca passou fome depois que aceitou Jesus como Salvador. Ele abaixuri canta lá. Que darei eu, Senhor? Davi está lembrando a alma dele. Ele está dizendo para a alma dele: lembre-se de tudo que Deus já fez por nós. Davi está dizendo para a alma dele que ele não tinha, e também essa palavra é para nós. A gente não tem como pagar, a gente não tem como dar, a gente não tem como recompensar financeiramente por aquilo que Deus já fez por nós. Mas ele está dizendo que ele olhava ao seu redor e ele não achava nenhuma maneira, nenhuma forma, nenhuma maneira de dar de volta para Deus algum tipo de benefício à altura por tudo que Deus já fez. E eu vou falar de novo, porque este é o propósito do Espírito do culto também essa noite. E que diga glória só os que estão vivos espiritualmente. Dê uma olhada na sua biografia.
Dá uma olhada nas conversas erradas, maldosas, peçonhentas, endemoniadas, que já lançaram sobre a tua casa, sobre você, pessoas invejosas, pessoas que celebraram a tua derrota e a tua morte. Dê uma lembrada, e o Espírito nos diz esta noite: o que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios que Ele já me fez? Aleluia. Grite para a tua alma esta noite: acorde, minha alma. E Davi diz no texto que nós lemos, ele fala do cálice de salvação. Ele diz assim: o Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença da Assembleia dos Justos, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. A gente nunca vai poder devolver para Deus a bondade que Ele deu para nós, porque o amor de Deus é João 3,16. Mas sabe como a gente pode fazer? Pega a visão, como diz o outro. Pega a visão. Eu irei à casa do Senhor. Eu pagarei os meus votos no átrio do Senhor. Você acha que Deus quer da gente coisas que a gente não tem como dar? Não, você sabe disso. Mas o salmista diz assim: eu, na presença da Assembleia dos justos, eu, nos átrios da casa do Senhor, vou prestar o meu culto, vou adorar o meu Deus. Aguinaldo, aquela canção Eu Vou Adorar. Eu pagarei ao Senhor tudo aquilo que minha alma pode fazer. Irmãos, a gente não pode dar para Deus aquilo que a gente não tem. Mas a palavra é esta para esta noite, hoje, na penúltima quinta-feira do mês que se celebra a ação de graças. Você pode cantar ao Senhor, você pode orar ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos presos, está entendendo? Durante um bom tempo nos ensinaram que a gente devia ficar robotizado na igreja. E a gente olha para a Bíblia e vê, por exemplo, que Miriam cantou e dançou com alegria, dizendo: só o Senhor é Deus. Está entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia pelo menos. Você não está, eu não estou em condições, nunca estaremos em condições de pagar o que Deus fez por nós. Dá uma olhadinha como foi a sua infância. Nem todo mundo aqui nasceu em berço de ouro. Sim ou não? Nem todo mundo aqui tomou leitinã até os 12 anos de idade. A não ser alguns aqui que até hoje tomam leitinã. Tem uns aqui que tomam leitinã. Não olha, não fala, não pode. Diria como Paulo: eu queria vos dar alimento sólido, mas tem que dar. Diga para o teu irmão que está mais ou menos cochilando aí do lado: para de tomar leitinã, rapaz. Não, irmão, assim não. Assim não valeu, não. Eu tenho uns minutinhos para terminar. Dá uma sacudida e fala: é com você que está falando, viu, vitiminha? Ficou com medo de falar porque está com medo de cair endemoniado, você não poder expulsar? Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Irmão, vou falar uma coisa para você. A vida e a morte estão diante de Deus, está escrito em Deuteronômio. Sim ou não? Embora eu, Kleber, pecador, eu acho que tem gente que está fazendo aí porque não quer viver. Não quer viver. Tem gente que não quer viver. Tem alguém aqui essa noite que quer morrer? Levante sua mão, esta igreja vai orar agora. Tem alguém que quer morrer aqui, que está com essa conversa? Levanta a mão, nós vamos orar agora. Nem que a gente fique a madrugada inteira, amanhã nós enterramos você. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer. Então grite para a tua alma. Acorda para a vida, irmã. Acorda para a vida, irmão. Deus tem planos.
O momento, Edívia, não define a nossa história. Quem diria? Aí, ó. Quem diria, danado? Sueli. Agora eu não vou chamar você mais de Sueli Leite, é Sueli Ribeiro. Agora tem que ser coisa de escritora. A escritora Sueli Ribeiro ficou mais, né? Sueli Ribeiro. Quem diria que o patinho feio está ficando bonitinho? Amanhã. É forte, o manto amanhã é forte. Que darei eu ao Senhor, Mônica Girão? Falaram mal, desejaram mal, bateram os tambor. Coitado do gato que virou couro. Colocaram o teu nome na boca do sapo, mas nem na boca do jacaré, porque meu nome está no livro da vida. Grite com a tua alma esta noite. Nesta penúltima quinta-feira, Davi diz assim no Salmo 116. Isso aqui é para crente, tá, irmão? Isso aqui não é para fraquinho, para nanzinho. E tem um outro leite agora que não é mais só o leite NAN, que dá para criança aí. Mas eu que sou antigão, eu lembro da época do NAN. Então isso aqui é para quem é raiz. Dá graças a Deus hoje. O amanhã a Deus pertence. O ontem já foi. Ei, os teus pecados o Senhor fez assim, ó, mar do esquecimento. Vira a página, vamos para frente. O amanhã a Deus pertence. Lembre a tua alma do que Deus já fez por você. Pastor, mas o laço está grande. Que laço, irmão? Deus corta o laço. Sabia que até o não é Deus abençoando? Às vezes a gente quer algumas coisas e Deus está dando livramento. Ó, daqui a uns 6 anos, tem alguns aqui que vão falar assim, uhul! Ai, como Deus me livrou. Aquilo que não deu certo é porque Deus tinha outra coisa para você. Deixa o passado e lembre-se do que Deus já fez. Sai do culto hoje, irmão, frita aquele ovo nervoso, se vista com vestes de louvor, pega aquele chuchu, aleluia, com cebolinha e tudo, aleluia, aquela limonada estupidamente gelada, sente-se na mesa e coma o banquete que Deus colocou para você. Ao tomar um banho depois desse culto, que talvez ficou suado, e deve tomar mesmo, porque Deus não gosta de gente sujo, passa aquele sabonetinho cheiroso, mesmo que seja aquela marca tal, dá aquela, ô manto, lembre-se, ei, pros fedidos, não vá dormir fedendo, tome um banho cheiroso, escova o dente, é isso, Deus está falando aqui então, pega o perfuminho, vai deitar, ó. Aí isso aqui é só para falar, aqui, mano, você vai morrer, vai ficar tudo aí, rapaz. Vai dormir cheiroso. E lembre-se, não vai dormir igual um fubá velho, não. Chega em frente, o espelhinho, dá uma pá, atenção, irmãs, se liga na visão, pega a visão, dá aquele pá, tchum, tal, entendeu? Homens, tá, vai dormir com garbo e elegância. Ah, mas eu sou solteiro, então, vigia, porque o Senhor pode te visitar essa noite, rapaz. Dorme bonito, cheiroso, troca essa roupa fedida que há tantos dias você não toma banho, mente que está. Diga para a tua alma, o que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios. Vamos ficar em pé.